Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente criou todos esses números, né? Para quem não lembra, a gente estava fazendo um jogo, na verdade é uma tarefa de um jogo chamado Among Us, e a gente precisa fazer uma das tarefas que existe lá, tá? Que é ir clicando com os números na ordem correta, tá? Então, mas professores, os números são disponibilizados de forma aleatória. Sim, a gente sabe, mas vamos com calma aqui, gente. Primeira coisa que nós fizemos é criar todos esses números, tá? E isso demorou bastante tempo. Agora, para essa aula, nós vamos começar a programação, ou seja, quando eu clicar em qualquer número, ele vai trocar de animação. Então, começou o meu projeto, ele vai ter que ficar com todos os números na cor cinza. Então, eu já preciso corrigir isso. E todos os números estão aqui, ó. Então, é uma coisa que a gente vai ter que fazer para todos os casos. Então, eu já vou pedir para mudar para fantasia Glow 1, que é o número que estava antes, né? Número cinza. Então, todos eles vão ter que colocar a fantasia. E aí é importante a gente prestar atenção, ó, que tem alguns casos que tem Glow 2 e Glow 3, tá? Então, fiquem atentos aí com relação a isso. E normalmente é sempre o primeiro, tá? Que é a fantasia que a gente estava criando, ó. Então sempre o primeiro nomezinho aqui, por mais que ele esteja no nome errado, ó, é sempre o primeiro, estão vendo? Gol 2 e o gol 4. E a gente vai apagando um de cada vez, tá bom? Tem um jeito mais fácil de fazer isso, professor? Ah, na minha opinião, eu acredito que sim, tá? Mas como eu quero ser o mais didático possível, explicar o passo a passo para vocês, eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Tem um jeito que é o que vocês já conhecem. Por exemplo, eu faço um. Se vocês forem ver, as lógicas aqui, elas são o algoritmo do botão 1 até o botão 10, eles são particularmente o mesmo, com exceção das coordenadas ali do x e do y, né? Eu poderia ter feito um e duplicar para todos. Só que aí eu teria esse problema que talvez vocês não entenderiam muitas coisas, então eu prefiro ir construindo aos poucos todo esse processo de construção da minha lógica de programação, tá? Então vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ó, eu só tenho um, ou seja, o professor não fez. Ó, eu não fiz, eu acabei não fazendo. Então eu vou ter que duplicar. Ó, coloco ele para cima aqui e eu vou pintar ele de cinza. Como é que eu faço? Vamos lembrar da aula passada. Eu posso simplesmente pegar esse cara, copiar, vir no 10, apago e colo e jogo ele para trás. Prontinho. E aí eu peço para ele mudar para Fantasia Glow 2. Comecei agora com todos eles cinzas, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Bom, quando eu clicar nele, por exemplo, cliquei no 1, quando o 1 for clicado, ele vai poder mudar de cor, tá? Então, quando o meu evento for clicado, quando esse ator for clicado, ele vai mudar para fantasia. Fantasia Glow 2, tá bom? Que é exatamente isso. Comecei, cliquei, beleza. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso pensar que eu preciso clicar no 2. Mas se eu clicar no 3, vai ter que voltar essa fantasia aqui então. Então, aqui eu já começo a participar de uma lógica de programação, tá bom? Vamos imaginar um cenário ideal em que eu vou clicar tudo certinho, tá bom? E mesmo se eu errar, ele não vai desconsiderar, por enquanto, tá? Então, cliquei nisso daqui, eu posso simplesmente mandar uma mensagem ou criar uma variável dizendo o seguinte: vou criar uma variável chamada
ordem, por exemplo. E quando eu cliquei, eu pedi para minha ordem ser igual a 0. E quando eu cliquei no meu ator, eu pedi para mudar minha ordem para 1. Ou seja, quando eu cliquei nesse ator, eu falei, ó, o 1 eu cliquei, tá? Então, pensem assim, ó, tá em 0, cliquei, minha ordem tá em 1, tá? E o meu ator 2, eu só vou conseguir clicar no 2 quando a minha ordem for 1, tá? Então, se a minha ordem for 1 e eu cliquei no botão, ele vai mudar de fantasia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o seguinte, ó, esse ator foi clicado, certo? E aí eu vou colocar um bloco, um se então, se não. Bom, quando esse ator for clicado e eu ver que o botão, que é a ordem, ela é igual a 1, então, se a minha ordem for igual a 1, o que eu vou fazer? Bom, eu vou mudar a minha aparência, então eu já preciso mudar lá para o meu número ficar legalzinho, que é o 3 mesmo. Eu vou ter que pedir para mudar, ou eu posso pedir para adicionar, que é muito importante, tá? Tanto faz. Eu acho que a fins de programação vai ficar mais fácil de a gente fazer desse jeito aqui, tá? Adiciono 1 à ordem, tá? E aí a minha ordem vai para 2. Então, pensem lá, vamos lá. Voltei, 1, cliquei no 2, 2, beleza, adicionou, ok? Professor, se eu clicar no 2 de novo, não vai adicionar mais, tá bom? Porque a minha ordem tem que estar igual a 1. Então tá certinho, tá? E se eu não clicar, por exemplo, eu cliquei no 2, aí o meu botão ele vai ficar cinza. Então eu já peço para ele mudar para fantasia. Ele pode ir para fantasia cinza. O que vai acontecer aqui, pessoal? Bom, nesse caso aqui, essa lógica que o professor fez já foi pensando em duplicar, tá? Então, eu no 3 eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos pensar. Bom, lá, botão clicado. Tá. Lá, igualzinho. O cachorro latiu, desculpa, gente. Ordem 2. Vou pedir para ele mudar a fantasia. É essa fantasia mesmo. Vou pedir para adicionar 1 na ordem. Então, ó, preste atenção que é a mesma coisa. Caso contrário, se eu clicar no ator e não for na ordem, ele vai ter que voltar para a fantasia que ele estava antes. Que é a fantasia, a primeira aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Ok, tá certo. Se eu clicar 1, 3, ó. Tá faltando arrumar isso aqui porque a gente não fez essa mesma lógica, certo? Mas ela já está demonstrando que está funcionando de algum ponto, tá bom? Ó, ok? Prof, tem como arrumar isso de um jeito mais fácil? A gente precisa ver que essa ordem aqui, ela tá sempre 1 e 2, tá? Sempre o de cima é o cinza e sempre o de baixo é o verde, tá bom? Os atores. O que eu vou fazer agora, nesse momento? Bom, eu vou tentar colocar para todos os casos, tá? Então eu vou duplicar. Não vou duplicar, desculpa. Eu vou diminuir o tamanho. E eu vou simplesmente copiar e colocar lá no número 4. Deixa eu ver se foi. Foi, ok. Ó, eu dupliquei.
Vou aumentar um pouquinho. E aí eu vou ver, por exemplo, a ordem vai ter que ser 3 aqui. Aqui eu vou ter que olhar que é o 2 e aqui é o 4. Então, 1, 2. Se eu clicar no 4, ó, eu tenho um problema. Que o meu 2 não está voltando. Então vamos ver o que está acontecendo. Se o meu ator for clicado, ele teria que mudar para Fantasia 2. Ele não está mudando. Então eu tenho um problema. Opa, fiz uma coisinha errada aqui que eu arrastei. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Agora se eu clicar errado, 1, 2, arrastei. 1, 2, 4. Ó, temos um bug aqui, tá? Então, para a próxima aula, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou terminar aquela lógica, fazer todos os botões, e a gente vai arrumar esse bug que está tendo aqui, tá bom? Eu vou pensar ainda um pouco sobre isso, mas eu acredito que era para estar certo. Talvez seja uma coisinha bem pequena que está faltando aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.